Can I hear you make some noise? Vai ser nessa sexta-feira. It's going to be this Friday night. Então não fica de fora do que vai acontecer nessa sexta-feira. So don't miss out on what's going to happen this Friday. Chama todo mundo. Invite all your friends. Convida seus amigos, sua família. Invite your friends, your family, O papagaio, o cachorro, o vizinho. your bird, your dog, your Só neighbor. não fica de fora. But don't miss out. De novo, vai acontecer nessa sexta-feira. Again, it's going to be happening this Friday. Sabe, fica atento porque nós vamos mudar de local. And stay tuned because we're changing places. Sabe, o último aconteceu na Antioch Church. The last one happened in Antioch Church, Mas nessa sexta-feira não será lá. but this Friday it will not be there. Então fica atento, acompanhe as nossas mídias sociais. So stay tuned, check out our social Que a media gente tem um novo endereço para esse Dunamis Friday Night. because we Ok? have a new address to this Dunamis Friday night, okay? Bom, a gente já vai entrar na palavra, We're going to get into the word shortly, mas antes eu quero conhecer um pouco você. but before I want to get to know you a little bit. Levanta a mão aqui quem está nos visitando pela primeira vez. Raise your hand if you're visiting us for the first time. Sejam muito bem-vindos. You're so welcome. Vocês são muito bem-vindos a Zion Miami. You're very welcome here in Zion, Miami. Sabe, a nossa igreja ela tem 1 ano e meio. You know, our church has been around for a year and a half. Eu já moro aqui em Miami há 7 anos. I've been living here in Miami for 7 years Então, now. eu tive o prazer, eu tive a honra de acompanhar essa igreja começando desde o início. So I had the privilege and the honor to see this church being planted from the beginning. E eu não posso deixar de começar não ser agradecendo nossos pastores. And I can't start without thanking our pastors, Pastora Gabi, pastor André, Pastor Gabby, Pastor Andre, por estarem nos liderando esse tempo, for leading us in nos this time, pastoreando, pastoring nos us, fazendo crescer aqui. and helping us grow here. Então, assim, é uma grande honra estar aqui hoje. So it's a huge honor to be here today. É uma grande honra participar disso. It's a huge honor to participate in Sabe, eu quero this. agora bata palmas para Jesus pela vida da Zion Miami, pela vida dos nossos pastores So aqui. make some noise to Jesus for the life of our pastors and of this church, Zion Miami. Sabe, antes de começar, eu também quero me apresentar um pouco. Before we start, I want to introduce myself a little bit. Meu nome é Priscila. My name is Priscilla. Eu sou casada com o Luiz. I'm married to Luis. Eu sou mãe do Henrique, que está servindo ali na Lyrics hoje, no I'm backstage. the mother of Enrique, who is up there serving in the lyrics today. Aliás, parabéns backstage pelo trabalho que vocês têm feito aqui no nosso culto. Which actually, great job backstage for the work you've been doing here at our services. Eu também sou mãe do Fred. I'm also Freddie's mom. E ele está no Lumen agora. He's in Lumen right now. E além disso, eu e meu marido lideramos os links aqui na Zion Miami. And other than that, my husband and I, we lead links here in Zion, Miami. Então eu também quero aproveitar a sua oportunidade para reforçar um outro anúncio que você acabou de ver aqui. So I want to take this opportunity to re-emphasize one of the announcements here, Que é sobre os nossos links, as reuniões que acontecem nas casas. which is about our links, the meetings that happen in the houses. Então, sabe, se você quer se conectar mais com a igreja, So if you want to connect more to the se você quer church, conhecer pessoas, if you want to know people, nada melhor do que a gente fazer isso no ambiente dentro de uma casa. nothing better than to do that in a home environment. Sabe, porque esse é o lugar ideal para você criar conexão, amizade. That's the best place to create connections and Você friendship. vai ouvir uma palavra também. You're going to also A receive a gente word. tem estudo bíblico no link também. We have a Bible study in the Você link vai as poder well. fazer pergunta, tirar suas dúvidas. You'll be able to ask questions Nós and vamos, clarify nós doubts. vamos orar um pelos outros. And we're going to pray for one another. E vai ser muito bom. And it's going to Amém? be so good. Amen? Amém. Amen. Abra sua Bíblia comigo Open your Bible with me em Deuteronômio 20. in Deuteronomy 20. Nós vamos ler primeiro. Esse é o versículo base da nossa palavra de hoje. This is the verse that gives base to our word today. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao 4. First, we'll read from verse 1 through 4. Deuteronômio 20, Deuteronomy 20, versos 1 a 4. verse 1 through 4. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. When you go out to war against your enemies and see horses and chariots and an army larger than your own, you shall not be afraid of them, for the Lord your God is with you, who brought you out of the land of Egypt. Quando estiverem prestes a entrar na batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: And when you draw near to the battle, the priest shall come forward and speak to the people.
Ouça, Israel, hoje você lutará contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenha medo. Não fique apavorado, nem aterrorizado por causa deles. Hear, O Israel, today you are drawing near for battle against your enemies. Let not your heart faint. Do not fear or panic or be in dread of them. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos, para dar-lhe a vitória. For the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies and to give you the victory. Vamos orar? Let's pray. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça agora comigo. Close your eyes and bow your head with me. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Lord, we thank you for your word. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é viva. We thank you that your word is alive. Ela é eficaz. It is ready. E ela tem algo para produzir em nós no dia de And hoje. it has something to produce inside of us today. Pai, então agora nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. So right now we put our hearts before you. Sabe, nós abrimos o nosso coração. We open up our hearts. Sabe, repita comigo. Repeat with me. Senhor, eu abro meu coração para o Senhor nessa hora. Lord, I open up my heart to you right now. Senhor, eu abro a minha mente para o Senhor nessa hora. Lord, I open up my mind to you right now. Eu declaro os meus pensamentos cativos ao Senhor nessa hora. I declare my thoughts captive to you in this Eu te moment. dou liberdade, Espírito Santo, I give you freedom, Holy para que o Spirit, Senhor venha e transforme em mim tudo que precisa ser transformado. so that you can come and transform in me everything that needs to be Eu te dou transformed. liberdade, Espírito Santo, I give you freedom, Holy para o teu Spirit, confronto, for your para a confrontation, tua verdade for your truth, e para o teu amor. and for your love. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Sabe, eu não sei você, mas quando eu leio essa passagem aqui, o meu coração se enche de esperança. I don't know about you, but when I read this passage, my heart is filled with hope. Sabe, porque ele está falando aqui que terá uma batalha, You know, because he's saying there will be a battle, que o inimigo será mais numeroso do que nós, that the enemy will be more numerous than us, mas que Deus não só vai me acompanhar nessa batalha, but that the Lord will not only just accompany me in this mas battle, Ele também vai lutar por mim. but he will also fight for me. Então, uau, isso é incrível. So this is incredible. Sabe, eu fico muito empolgada quando eu vejo isso, I get so excited when I see this, porque isso me garante a vitória. because this guarantees my Sabe, victory. ele está me dizendo aqui que Deus vai lutar comigo. He's saying here that the Lord is going to fight with me. E afinal de contas, quem mais nós íamos querer do seu lado numa guerra? And who else would you want beside you during a battle? Se não o grande Deus. If not the great Lord, Ou aquele que criou todas as coisas. the one who created all things. Ele criou céus e terra. He created heavens and earth. Ele criou tudo. He created A everything. gente, nós somos criação dele. We are his creation. Nós só estamos aqui por causa da vontade dele. We're only here because of his will. Porque um dia ele soprou vida em nós. Because one day he breathed life onto us. Então esse Deus So this God está comigo na batalha. is with me in the battle. O que isso significa? What does that mean? A vitória está garantida. The victory is guaranteed. Eu não preciso temer mais nada. I don't need to fear O anything. que de ruim pode me acontecer nessa guerra? What can go wrong with me in this battle? Eu espero que você esteja cheio de expectativa como eu tô. I hope you're filled with expectation like I am. Desculpa, I'm sorry. eu vou alinhar algumas coisas aqui. I'm going to align some things here. Sabe por quê? You know why? Ele disse que a vitória era nossa, He says the victory is ours. que ele vai nos acompanhar e lutar conosco, He will go with us and fight for us. mas ele não disse que eu não teria que lutar. But he didn't say I didn't have to fight. Ele não disse que seria He fácil. didn't say it would be easy. Ele não disse que eu não estaria num campo de guerra. He didn't say I wouldn't be in the battlefield. Então, essa é a minha mensagem de hoje. So this is my message today. Esteja pronto, Be ready, porque nós estamos numa batalha. because we are in a battle. Sabe? E esse é o tempo And you know, this is the time para a gente fortalecer nossas habilidades, for us to strengthen our abilities, para a gente trabalhar as nossas so fraquezas, we can work on our weaknesses, para a gente saber aonde que eu sou forte e aonde que eu sou fraco. for us to know where I'm strong and Porque where I'm weak. quando eu vou entrar numa guerra, Because when I'm about to go into battle, eu preciso de preparo para ela. I need to prepare for it. Eu não posso entrar de qualquer jeito. I can't go in like whatever. Por isso eu preciso estar pronto. So I need to be ready. Porque existe uma guerra.
Because there is a war. Bom, talvez você não saiba disso, Maybe you don't know that, mas nós estamos em guerra. but we're in a war. Então aqui eu já vou para o meu primeiro ponto, So I'm going to go into my first que é point, entenda a guerra. which is understand the battle. Então vamos entender o que é essa guerra que a gente está? So let's understand what is O this que é battle isso that que we're está part of. acontecendo com a gente nesse momento? What is happening with us in this moment? Porque afinal, eu também leio na Bíblia, Because after all, I also lá, read in isso the está lá Bible, em João 10:10, and that's in John 10:10. que o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. It says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Então eu sei que muitos de nós, a gente tem uma perspectiva de que o evangelho vai nos levar para um lugar de paz e prosperidade. So I know that a lot of us, we have this perspective that the gospel is going to take us to this place of peace and prosperity, De vida boa. of a good life. Então deixa eu curtir aqui o meu relacionamento com Deus. So let me enjoy here my relationship with the Lord. Eu estou diante de Deus. I'm right before the Ele Lord. vai abrir as portas para mim. He's going to open Tá up the tudo doors for me, fácil. and everything is Ele easy. falou que veio para me dar vida em abundante. He said he came to give me life Sim, abundantly. isso é verdade. And yes, that is true. Mas também está escrito lá em Efésios 6. But it's also written in Ephesians 6. Agora eu quero que você abra comigo. And now I want you to open it with me. Efésios 6, nós vamos ler os versos 12 e 13. Ephesians 6, we'll read from 12 to 13. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Então eu tenho vida plena de um lado garantida para mim em João 10:10. So I have life abundant guaranteed for me in John 10:10. De outro lado eu tenho Paulo And on another side, I have Paul falando que eu estou numa guerra. saying that I'm in a war. Sabe, a Bíblia era cheia de paradoxos. You know, the Bible is filled with E é muito paradox. importante que você entenda isso. And it's very important that you understand that. Eu disse que ela não tem contradições. I said that it does not have any Você não vai contradictions. encontrar uma contradição sequer na Bíblia. You will not find a single contradiction in the Bible, Mas você vai encontrar paradoxos. but you will find Por paradoxes. exemplo, For example, ela diz que Deus é um. the Bible says God is one É o único Deus. and is the only God, Mas ele também é três. but He is also three. Peraí, Priscila, ele é um, ele é dois, ele é três. O que Wait está a acontecendo minute, aqui? Pri. Is He one? Is He two? Is He three? As duas coisas são verdade. Both things are true. Paradoxo. It's a paradox. Você vai ter vida plena. You're going to have life abundant. Verdade, você vai ter uma promessa de It's Jesus. true, you will have it. It's a promise from Jesus. Mas você vai estar num campo de guerra também. But you'll also be in a battlefield. E essa também é uma verdade. And that's also a truth. Se você aceitou Jesus, If you accepted Jesus, sabe, se você fez aquela oração que a maioria de nós fez, if you've done that prayer that most of us did, dizendo, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, saying, Jesus, I receive you as my Lord and Savior, parabéns. congratulations. Você acabou de se alistar. You've just been enlisted. Agora você faz parte de um exército. Now you're part of an army. Sabe, e nada melhor do que a gente saber que está em guerra. And it's nothing better than for us to know that we're in this Porque battle. se eu não sei que eu estou numa batalha, Because if I'm not aware that eu I'm in me, a torno, battle, eu me torno um alvo muito vulnerável. then I'm a very easy target. Concordam comigo? Do you agree with me? Além de eu não atacar, porque eu não sei, eu não sei que eu estou em guerra, Other than me not attacking, because I don't know that I'm in a battle, eu perco também as minhas defesas, eu não sei me defender. I also lose my defenses. I Vai don't vir know uma how to bala defend myself. perdida aí, Some random bullet might come, ela vai me atacar, ela vai me pegar. and it's going to catch me. Então, se você já aceitou Jesus, So if you've already given your life to eu Jesus, tenho que te dar essa notícia hoje. I need to give you this news today. Você é um alvo. You are a target. Eu sei. I know. Vocês estavam felizes comigo. You were so happy with Porque eu me. disse que a vitória era nossa, que Deus estava lutando com a gente. Because I said the victory is ours. The Lord is fighting for us. E agora eu estou dizendo que você é um alvo. And now I'm saying that you're a target. Calma, calma que vai estar bom no final. It's okay, it's okay. It's going to be good in the end. Então é por isso que lá a gente acabou de ler em Efésios 6, That's why we just read in Ephesians 6
que a nossa luta não é contra pessoas, that our fight is not against people, mas Paulo, ele descreve nessa passagem que a gente acabou de ler, but Paul describes in this passage that we just read uma armadura, an armor, que é nada mais é do que algo de defesa. which is a mechanism of defense. Sabe, na época eles estavam acostumados a ver os soldados romanos rondando por Israel, por Jerusalém. And in that time, they were used to seeing the Roman soldiers walking around Jerusalem. Então aquele aspecto da armadura era algo comum para eles na época. So the visual of an armor was very common for that time. Talvez hoje a gente falar em armadura, Maybe today, speaking of an armor, sabe, não faça tanto sentido para você. maybe it doesn't make a lot of sense to you. Mas eu quero que você entenda o contexto da época. But I want you to understand the context of the Sabe, time. e Paulo basicamente está dizendo a eles que eles precisam aprender a se defender. Paul is basically saying to them, you need to know how to defend yourself. Porque eles são alvos, porque existe uma guerra que está acontecendo. Because they are targets, because there is this battle that Sabe, is going é on. muito importante a gente aprender a estar nessa guerra da maneira correta. And it's very important for us to understand how to be in this battle correctly. Sabe, glória a Deus, porque a nossa igreja Zion, And praise the Lord that our church, Zion, ela acredita tanto nessa visão, that we believe so much in this sabe, vision, nesse fato de que nós estamos em guerra, in this fact that we are in a battle, que quando nós começamos os nossos cultos aqui em Miami em fevereiro de 2025, that when we first started the services here in February of 2025, quem que estava aqui? who was here? Ah lá, tô vendo alguns aqui. I'm seeing some of you. A gente começou com uma série We started in the middle of a que se series chama Dia D, that is called D-Day, que só fala sobre guerra espiritual. that just talks about spiritual Então, assim, warfare. glória a Deus pela nossa igreja, So praise the Lord for our church, porque ela vai nos preparar para essa batalha. because it prepares us for E this battle, nós precisamos estar prontos. and we need to be ready. Sabe, é uma série de 4 ou 5 domingos You know, it was a series of 4 or 5 Sundays que é passada nas mais de 20 localidades que nós temos hoje. that was happening in the more than 20 locations that we have today. Toda a nossa igreja globalmente All of our church globally falando sobre guerra. was talking about warfare, Porque a guerra é importante. because this warfare is Porque important. vai fazer toda a diferença na sua vida você saber que você está numa guerra. And it's going to be so important that in your life you know you're in the middle of a battle, Porque você precisa estar preparado. because you need to be ready. E é isso que eu quero colocar em você hoje. And that's what I want to insert in you today. Sabe, eu odeio dar ibope pro diabo. You know, I hate to give any credit to the devil, Porque quando a gente fala em batalha, because when we talk about battles, a gente tem que entender que nós temos um inimigo, we need to ok? understand that we have an enemy, okay? É o diabo mesmo, gente. And yes, it is the devil, Eu não guys. gosto muito de falar o nome dele. I don't like to say his name a whole Eu lot. sei que você também não, às vezes a gente tenta passar meio batido And por you essa probably parte. don't either. You don't want to talk about Não é that too verdade? much. Não sei se você se identifica comigo. Right? Do you identify yourself with this? E eu não quero dar ibope para ele, de novo. And I don't want to pay him too much attention. Mas estar pronto para essa guerra, But to be ready for this e battle entender melhor essa batalha, and to understand a little better of this significa battle, conhecer um pouco melhor também o nosso inimigo. it means to understand a little bit better also our enemy. Afinal, contra quem nós estamos lutando? After all, who we're battling against, E por trás dessa figura de chifre, rabo que a gente vê por aí, and behind this figure with the horns and the tail que é that we see vermelho, around, que tem dentes e that is tudo red mais, and has the teeth and all that, existem verdades bíblicas. there are some biblical truths. Sabe, abre a sua Bíblia comigo You know, open up your Bible with me. em 1 Pedro capítulo 5. In 1 Peter 5, A gente vai ler dos versos 8 a 11. we'll read from verses 8 to 11. 1 Pedro 5, 1 Peter 5, 8, 11. 8 to 11. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of sufferings are being experienced by your brotherhood throughout the world. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes
alicerces. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. A ele seja o poder pelos séculos. Amém. To him be the dominion forever and ever. Amen. Então a Bíblia fala aqui pra gente de um inimigo, So the Bible describes here to us this desse enemy, adversário this adversary que ruge como um leão, that roars like a lion, procurando a quem possa tragar. searching who he might devour. É interessante que ela não fala que ele é o leão. It's interesting because it doesn't say that he is a lion. Eu sei quem é o leão. I know who is the A lion. gente tem um leão só que governa. We have one lion that Existe governs. só um leão, There's only one o lion, leão da tribo de Judá. the lion of the E tribe ele é of Judah. Jesus Cristo. And he is Jesus Christ. Só que o nosso inimigo, ele ruge como um leão. But our enemy, he roars like a lion. Sabe, segura isso um pouco. So hold that thought for a moment. Quero te contar uma história. I want to tell you a story. Durante as férias desse verão, During the summer vacation, eu viajei com a minha família, a gente fez uma viagem de barco. we traveled as a family in our boat. Então a gente dormiu numa poita. Vocês sabem o que é isso? So we slept in a boy. Enfim, vou te explicar o que que é. Ele é uma espécie de uma boia I'm gonna que ela fica boiando no mar. I'm going to explain to you. It's a form of float that floats in the water. E tem uma corrente que prende ela no chão. And there is this chain that holds it to the ground. E isso faz desse lugar um lugar seguro para você passar a noite, se você está num barco. And that makes it a safe space for you to spend the night if you're in a boat. Porque você amarra o seu barco nessa poita, nessa boia. Because you chain your boat to this float, Então você pode passar a noite ali de maneira segura. and then you can spend the night there in a safe way. Você sabe que se vier um vento, se vier uma corrente mais forte, You know that if a wind comes or something, a current that's really strong, você vai estar seguro ali. you'll be safe there. Então isso significa que num raio assim você não tem nada. So that means that all around you have nothing. E aí anoiteceu, So night came, a gente acendeu as luzes do barco no fundo do barco. we lit up the lights underneath the boat. E aquela luz, ela atraiu um plâncton. And that light attracted this plankton. Que eles são atraídos por causa da luz. A luz chama esses micro-organismos ali para ficar em volta do barco. That light, it actually attracts these microorganisms that are under the boat. Na verdade, eles são invisíveis. A gente não sabe que eles estão ali. And they're actually invisible. You don't really know that they're there. Mas o fato é que esses plânctons, But the fact is, these eles planktons, atraem um peixinho assim desse tamanho, bem pequenininho. they attract these tiny little fish. Esses a gente consegue ver. These ones we're able to see. Então você olha ali na luz do barco, So you look at the light aí under the boat, você vê um monte desses peixinhos pequenininhos rondando por ali, porque eles estão se alimentando desses and you plânctons. see those tiny little fish because they are eating these planktons. Esses pequenos peixinhos assim, These tiny little fish, eles atraem os peixes assim, they attract fish that are like que this, vêm se alimentar desses pequenos peixinhos. that come to eat the little fish. E aí a luz acesa, você fica vendo tudo aquilo, né? And with the lights on, you're seeing E all a of gente that. estava ali, uau, que legal. And we were there like, wow, this is so A cool. gente está vendo um pouco da vida marinha, muito legal isso. We're seeing a little bit of the marine life. Mas o fato é que esses peixes maiores, But the fact is, these bigger fishes, eles atraíram tubarões, they attracted sharks. que eram bull sharks. And they were bull sharks. Que se você não sabe, eles são a segunda espécie de tubarão mais agressiva. And if you don't know, they're the second most aggressive types of shark. E aí aconteceu um negócio muito interessante. And something very interesting Porque assim, happened. os bull sharks, eles ficavam mais no fundo do mar. Because the bull sharks, they were more under the ocean. E aí teve uma hora que eles eram 4. And there were 4 of them. E aí teve uma hora que os 4 subiram assim para a superfície And there is a time when the four of them came up to the surface. e eles começaram a fazer movimentos circulares, assim, os 4 juntos, sabe? Nadando em círculo. And then they started going around like this in a circle. E era como que se eles prendessem, então, aqueles peixes nesse círculo. And it's as if they kind of like enclosed the fish in that circle. E eles começaram, então, a se alimentar desses peixes maiores. And they started feeding themselves with these bigger fish. Sabe, eu fui até pesquisar depois, os tubarões
tubarões, eles não são necessariamente uma espécie que trabalha em equipe. And you know, I went to research later, and sharks, they don't necessarily work as a team. Normalmente, eles são predadores individuais. Usually, they are individual predators. Mas naquela ocasião, eles estavam trabalhando em conjunto. But in that moment, they were working together. E aquilo facilitou com que eles prendessem os peixes naquele lugar. And in that moment, it made it easier for them to encapsulate the fish all Sabe, together. e naquela hora o Espírito Santo começou a me falar. And in that moment, the Holy Spirit started to speak to me. Se vocês trabalharem sincronizados, If you work synchronizedly, vocês vão ter um resultado muito melhor. you're going to have a much better result. Vocês precisam aprender a trabalhar em conjunto. You need to learn how to work together. E na hora me veio 1 Coríntios 12 à mente. And right away, 1 Corinthians 12 came to mind. Sabe, eu fiquei imaginando a mão que quer ir para um lado, And I imagined the hand that wants to go one way, o braço que quer ir para o outro, the arm wants to go another way, a perna direita quer andar para frente, the right foot wants to step a forward, perna esquerda quer andar para trás. the left leg wants to step back. Gente, que confusão. That's such a mess. E Paulo diz nessa passagem And Paul says in that passage que nós como igreja somos o corpo de Cristo. that us as the body, the church, we are the body of Christ. Como é importante essa revelação para a gente como igreja. So this is so important for us to have this revelation as a church, Ainda mais pensando que nós estamos debaixo de uma guerra. especially knowing that we are under a A battle. gente precisa trabalhar junto. We need to work A gente together. precisa trabalhar nessa guerra sincronizado. We need to work on this battle O synchronized. nosso ataque vai ser muito mais efetivo. Our attack is going to be so much more effective Porque o nosso adversário, because our ele adversary, trabalha de maneira sistêmica. he works in a systematic way. Ele trabalha de maneira estratégica. He works in a strategic Sabe, o way. fato é que a gente pensa que ele é um ser humano, You know, the fact is we think he's a human, que ele tem emoções. that he has feelings. Mas ele não tem uma emoção sequer. But he doesn't have feelings. Sabe, a Bíblia, a gente acabou de ler The Bible we just read, que assemelha ele a um leão rugindo a quem possa tragar. that he is like a lion that's roaring to those who he might devour. Sabe, quando um leão ele está ali prestes a pegar sua presa, You know, a lion, when he's about to go and catch their prey, ele não vai pensar assim, puxa, coitadinho, é só um filhote. he's not going to think, oh, poor thing, it's just a little one. Oh, puxa, coitadinha da mãe dele, ela vai sentir a falta dele. Or, oh, the poor thing, his mom's going to miss him. Isso são emoções que o nosso inimigo é desprovido, ele não tem. These are emotions that our enemy does not have, Mas ele sabe que a gente tem. but he knows that we have. Por isso é que ele vai nos atacar nas nossas emoções. Faz sentido isso que eu estou te And dizendo? that's why he's going to attack us in Ele our vai nos emotions. atacar Does porque that ele- make sense? Ele vai querer nos desestabilizar. He's going to attack us because he's going to want Não, to make us not established. A gente tem que começar a ver ele como ser frio. So we need to see him as a cold-hearted. Você quer entender mais sobre essa guerra que você está? You want to understand more the battle that you're a part of? Saiba que o teu inimigo é frio e calculista. Know that your enemy is cold-hearted and he calculates a lot. Saiba que o teu inimigo não vai ter pena de você. Know that he's not going to have pity on you. Ele não vai pensar na sua família, ele não vai He's- pensar em nada. He's not going to think of your family. He's not going to think of anything. Ele só quer te devorar na primeira oportunidade que ele tiver. He just wants to devour you the first opportunity he has. Por isso, não fique sozinho. So don't be alone. Faça parte de um exército. Be the part of an army. Não existe exército de um homem só. There's no army of one man. Você não pode caminhar sozinho nessa guerra. You cannot walk alone in Você this vai ser um battle. alvo fácil. You're going to be an easy target. Debaixo de uma cobertura, debaixo de um exército, If you're under a covering, under an army, você vai receber estratégia. you're going to receive Você vai strategy. receber defesa. You receive defense. Você vai ser fortalecido. You'll be strengthened. E é isso que nós precisamos como igreja. And that's what we need as a church. Em alguns momentos a nossa batalha ela pode até parecer individual, eu sei. Some moments our battle may seem individual, I Tem know. coisas que a gente enfrenta que tá dentro da nossa casa. There's some things we go through that are inside our homes. Então eu fico pensando aqui, isso aqui sou eu, o problema é meu. So I'm thinking, oh, this is with me, it's my problem. Eu tô aqui para falar que não. I'm here to say no. O seu problema não é só seu. Your problem is not just yours. Se você estiver debaixo de um exército, And if you're part of an army, se você estiver debaixo de uma igreja, if you're under a church, você vai receber proteção contra tudo isso. you will have Porque protection, nós receive vamos, protection about nós that. vamos trabalhar conjuntamente. Because we will work together as a team. Deus nos chamou para sermos sincronizados, amém? The Lord called us to be synchronized, amen? Faz sentido isso para você? Does that make sense to you? Sabe o que um exército faz? And you know, what does an army do?
Um exército, ele representa defesa, An army represents defense. ele representa proteção contra as fronteiras, It represents protection against the borders e ele representa também ajuda em situações de desastre. and also help in disastrous Sabe, situations. pensa comigo, acontece algum desastre natural. You know, there is a natural disaster that happens. Quem que vai proteger aquele país, aquela cidade? Who goes to protect that country or that city? As forças militares, o exército. The military forces, the army. Por isso que eu estou te dizendo, And that's why I'm telling a you. sua guerra ela não é individual. Your battle is not individual. Mesmo que pareça que você está passando por um desastre isolado, Even if you think you're going through an isolated difficulty, você não está. you're not. E nós, como igreja, And us as a church, nós estamos aqui para sermos proteção uns para os outros. we are here to be a protection for one Nós another. estamos aqui para lutar uns pelos outros no mesmo objetivo. We are here to fight for one another in the same objective, same goal. Sabe, se Amen? você é das antigas aqui, como eu, If you're like old-fashioned like me, você vai se lembrar daquela música, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo... Eu vou ter que parar de cantar, gente, I'm senão gonna vai need to todo stop mundo singing, embora guys, daqui. so otherwise everybody's gonna leave. But it says, our general is Christ. And we're his army. Provérbios 18, versículo 1 diz assim: Proverbs 18 verse 1 says, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. Eu vou ler de novo. I'm going to read it again. O solitário busca o seu próprio interesse. Whoever isolates himself seeks his own desire. Não se isole. Don't isolate Não yourself. fique sozinho. Don't stay alone. Não busque os seus próprios interesses. Don't seek your own desires. Abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, Open up your Bible with me in 2 Chronicles, capítulo 30, verso 12. chapter 30, verse 12. 2 Crônicas 30, 12. 2 Chronicles 30, verse 12. Amém? Está fazendo sentido isso para vocês, Zion? Amen. Is this making sense to you, Vocês estão Zion? com medo dessa guerra? Are you afraid of this battle? Não fica com medo. Don't be afraid. A vitória já está garantida. The victory is guaranteed. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. The hand of God was also on Judah to give them one heart to do what the king and the princes commanded by the word of the Lord. Deixa eu te dar um contexto do que está acontecendo aqui, porque eu não quero ler o capítulo todo. Let me give you some context of what's happening here so that we don't have to go through the whole chapter. A gente está aqui sobre o reinado do rei Ezequias, Here we are under the kingdom of the king Hezekiah. que ele pega Jerusalém num certo estado difícil, vamos That dizer, happens in a difficult time in Jerusalem, onde o povo estava distante de where Deus. people were far away from the Lord. Então ele começa a chamar o povo para celebrar a Páscoa. So he starts to call the people to celebrate Vamos. the Passover. Vamos celebrar a Páscoa, a gente precisa retomar essa festa. Let's celebrate the Passover. We need to reestablish this. Então a Bíblia fala que algumas tribos, And the Bible says that some tribes, cada um pensava de um jeito, each person thought in a different way. eles não conseguem se reunir, They couldn't gather together. eles não conseguem chegar a uma unidade de pensamento, They can't come to a unity in thought, então eles não saem do lugar. so they don't leave to anywhere. Mas a tribo de Judá, But the tribe of Judah, como a gente acabou de ler, like we just read, tem unidade de pensamento. has unity in their Então eles mind. conseguem se mover. So they're able to go forward. Então eles se levantam para abençoar o povo. So they stand to go and bless the Então people. eles conseguem executar juntos aquilo que havia sido ordenado pelo rei. So they're able to do together what had been commanded by the E eles king. conseguem então comparecer à Páscoa. And they're able to come to the Passover. Se a gente continuar lendo versos 26 e 27. So if we continue to read verse 26 and 27, Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. so there was great joy in Jerusalem, for since the time of Solomon, the son of David, king of Israel, there had been nothing like this in Jerusalem. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, pois a oração deles chegou aos céus, a sua santa habitação. Then the priests and the Levites arose and blessed the people, and their voice was heard, and their prayer
came to his holy habitation in heaven. Sabe, essa passagem que a gente acabou de ler, ela é um exemplo do poder que existe na unidade. You know, this passage we just read is an example of the power we have in unity. E tudo começa na unidade de pensamento. And it all starts in the unity of our thoughts. Tudo começa a gente ter na mente de Cristo. It all starts by us having the mind of Tudo Christ. começa a gente pensando como Cristo pensa. It all starts by us thinking like Christ De novo, thinks. ele é o general desse exército. Again, he is the general of this war. Ele é o cabeça do corpo. He is the head of the body. Ele vai dar as instruções. He's going to give us the E instructions. quando a gente vai nessa direção, quando a gente está junto e vai na mesma direção, And when we go into this direction as a body together, o que a gente vê de consequência aqui que a gente leu? what do we see as the consequence of what we read? Alegria. Joy. Deus ouviu a eles. The Lord listened to them. Aqui fala que a oração chegou aos céus. It says here that their prayer reached heaven. O que mais a gente pode querer, What else do we want como filhos de Deus, as children of God? ter uma oração ouvida? Have a heard prayer. Não tem nada melhor do que isso. Saber There's que eu estou em nothing- conexão com There's Deus. nothing better than that, knowing that I'm connected with God. Saber que eu vou orar e Ele está ouvindo, Ele vai me responder. Knowing that I'm going to pray and He's going to be listening. Isso é incrível. This is incredible. Sabe, mas se a gente tem uma igreja desunida, But if we have a church that is not in unity, eu vou voltar atrás. I'm going to come back. Eu não posso chamar de igreja se não há unidade. I cannot call it a church if it's not unified. Se não tem unidade, If there is no unity, não tem igreja. there is no church. A gente precisa acordar para isso, entender essa guerra que a gente está. We need to wake up to this and be facing this battle that we're a part of. E saber que quando a gente caminha em unidade, Knowing that when we walk in unity, as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. our prayers are heard by the Lord. Mateus 18, 19 e 20. Matthew 18, 19 through 20. Em verdade, também lhes digo que se 2 ou mais concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Again, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them. Então veja, às vezes a gente acha que esse conceito da unidade So sometimes we look and we think this concept foi of uma coisa unity que veio depois, no Novo Testamento. is something that happened in the New Mas Testament. não, a gente acabou de ler um verso do Antigo But no, we just read a verse from the Old Testament e do Novo and Testamento then one from the New que Testament falam a mesma coisa. that say the same thing. Onde tem 2 ou 3, Where there are 2 or 3, 2 ou mais. 2 or more. Eu não fala multidão. It doesn't say a Eu crowd. não preciso de uma multidão. I don't need a crowd. Eu preciso só de 2 I need 2 ou 3, or 3 mas que estejam unidos. that are in unity. A unidade ela é mais importante que o número, Unity is more important than the number porque a qualidade vale mais do que a quantidade. because the quality matters more than the quantity. Sabe, nessa passagem de Deuteronômio que a gente acabou de ler, You know, in this passage in Deuteronomy that we read, falou que Deus vai lutar por nós. says that the Lord is going to fight for us E que os adversários iam ser em maior número and that the enemy would be in greater numbers e melhor preparados. and better prepared. Pouco importa. That doesn't matter. Agora, uma multidão onde tem desunião Now, a crowd where there is disunity, não vai prosperar. it's not going to prosper Porque reino dividido não prospera. because a divided kingdom cannot prosper. Nós não precisamos de uma multidão, We don't need a crowd, mas nós precisamos com pessoas com unidade de pensamento. but we need people who are united in their minds. E quando eu falo unidade de pensamento, eu não falo que você tem que se unir ao pensamento de outra pessoa. And when I say that you need to be united in mind, I don't say that you need to be united with the thoughts of another person. Eu quero dizer que todos nós temos que estar unidos com o pensamento de Cristo. I say that all of us, we need to be united with the thoughts of Christ. Porque Ele é o general e Ele é o cabeça desse Because corpo. He is the general and the head of this body. Amém? Amen? Sabe, eu fico imaginando então os mais experientes treinando os novatos, So, you know, I envision the older, more prepared, training the newbies como num exército. like in an army. Nós somos diferentes e vamos trabalhar junto. We're different and we're going to work together. Então, eu tô aqui faz tempo. So I'm here, it's been a long time, Você acabou de chegar? and you just arrived. Deixa eu te treinar. Let me train you. Você tem uma mira boa? Oh, you're good at aiming? Então eu vou te dar essa arma aqui de longo alcance. Você vai atirar lá longe. So I'm going to give you this rifle that can go really far. Você é forte? You're strong Eu digo fisicamente. physically. Você vai para a linha de frente. You're going to go to the battlefront.
É assim, é nas diferenças que a gente vai trabalhar junto. It's in the differences that we're going to work É together. assim que um exército funciona. That's how an army works. Nem todo mundo é bom atirador. Not everyone has good aim. Nem todo mundo é forte. Not everybody is that strong. Uns são mais velozes. Some are quicker. Outros têm uma outra qualidade. Others have different Mas qualities. o que vai fazer diferença é esse trabalho conjunto e sincronizado de todo mundo junto. But what's going to make a difference is everybody working together, being synchronized, working Amém? together. Amen? Abre comigo em Tiago, capítulo 1. Open with me in James chapter 1. A gente vai ler os versos 13 e 15. We'll read the verses 13 through 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Tendo então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it's fully grown, brings forth death. Sabe, essa passagem ela fala um pouco sobre as nossas fraquezas. You know, this passage talks a little bit about our Sabe, weaknesses. e é por isso que eu quis trazê-la nesse contexto And aqui. that's why I wanted to bring it in this context. Porque às vezes, porque Deus ele nunca vai expor as nossas fraquezas. Because God is never going to expose our weaknesses, Agora, o nosso inimigo vai fazer isso. but our enemy will. Porque muitas vezes ele vai conhecer as nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. Because a lot of times he will know our weaknesses better than ourselves. Então, da mesma maneira que é importante eu saber aquilo que eu sou forte, So the same way that it's important for me to know what I'm good at, é de igual importância eu saber aquilo que eu sou fraco. it's equally as important for me to know what I'm weak at. E eu ter ciência de que o inimigo vai me atacar justamente nesse lado que eu estou mais fraco, que eu sou mais for me- vulnerável. And for me to be conscious that the enemy is going to attack me where I'm weak and where I'm more vulnerable. Isso é muito importante a gente ter em mente. This is so important for us to have in Porque nós mind. estamos em guerra. Because we're in a battle. E é hora da gente fortalecer as nossas vulnerabilidades. And it's time for us to strengthen our vulnerabilities. Eu preciso conhecer onde eu sou fraco para eu melhorar. I need to know where I'm weak so I can become stronger. Ou para eu ter alguém que vai me cobrir naquilo que eu não posso Or to hoje. have someone who will cover for me in that area where I E a can't today. gente vai trabalhar junto como um corpo, como um And exército. we'll work together as a body, as an army. A tentação, ela vai aparecer nas nossas fraquezas. Temptation goes against our weaknesses, Sabe, não apenas pelas nossas emoções, not just through our emotions, mas pelos nossos desejos errados também. but through our wrong desires. E se nós estamos em guerra, nós temos um inimigo que conhece as nossas fraquezas. And if we're in a battle, we have an enemy that knows our Por weaknesses. isso, nós precisamos a lutar com as armas certas. And that's why we need to fight with the right Sabe, weapons. e agora eu entro no meu segundo ponto. And now I'm going to go to my second point. Lute com as armas certas. Fight with the right weapons. Conheça aquilo que você é fraco Know what you're weak e at conheça aquilo que você é forte. and know what you're strong E at. busque fortalecer aonde você tem sido fraco. And seek to strengthen where you have been weak. Vamos voltar lá para Deuteronômio, So let's go back to Deuteronomy capítulo 20. chapter 20. Agora a gente vai nos versos 5 a 7. Now we'll go from verse 5 through 7. Deuteronômio 20, 5, 7. Deuteronomy 20, 5 through 7. Os oficiais dirão ao exército: alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro a dedique. Then the officers shall speak to the people, saying, Is there any man who has built a new house and has not dedicated? Let him go back to his house, lest he die in battle and another man dedicate it. Alguém que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou, volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro desfrute a vinha. And is there any man who has planted a vineyard and has not enjoyed its fruit? Let him go back to his house, lest he die in the battle and another man enjoy its fruit. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu a sua mulher, volte ele para casa, a fim de que não morra na guerra e outro se case com ela.
And is there any man who has betrothed a wife and has not taken her? Let him go back to his house, lest he die in the battle and another man take her. Então vamos recapitular aqui um pouco. Para aqui um pouco comigo. So let's recap real quick. Então Moisés ele prepara um povo. Moses prepares the people. Ele diz para ele, olha, os seus inimigos são maiores do que você. He says, your enemies are larger and more prepared than you. Eles estão melhor preparados. They are better prepared. Não tenha medo. Don't be afraid. Eu vou lutar com vocês. I'm going to fight Eu with vou you. acompanhar I'm vocês. going to go with you. A vitória é de vocês. And the victory is yours. Porém, However, a gente acabou de ler aqui, we just read here, algumas pessoas Moisés disse, não vão para a guerra. to some people Moses said, don't go to the battle. Porque existem pendências que a gente precisa resolver antes de estar numa batalha. Because there are things that need to be resolved before you go into a battle. Então, eu quero te dar um pouco de contexto histórico dessa passagem de Deuteronômio 20. I want to give you some historical context in this passage of Deuteronomy 20. Esse é um dos últimos discursos de Moisés antes deles entrarem na Terra Prometida. This is one of Moses' last speech before they go into the promised land. Então, nesse momento, eles estão ali nas planícies de Moabe. So in this moment they are in the Mount of Moab. E na verdade, é uma nova geração que vai entrar na Terra Prometida. And it's a new generation that's going to go into the promised land. Porque alguns iriam morrer no deserto. Because some of them died in the desert E para que outros pudessem vir em Canaã, então ser conquistada. so that a new generation could come and then Canaan would be conquered. Então, quem que era esse exército? So who was this army? Era um exército formado por nômades. It was an army formed by nomad Os que people. tinham nascido no Egito já tinham morrido. The ones who had been born in Egypt already died. Uma nova geração veio. A new generation came. E essa geração, ela não conheceu o Egito, porque ela nasceu no deserto. And this new generation didn't know the Egypt because they were born in the E ela desert. está prestes, então, a finalmente entrar no lugar, entrar numa terra. And they are now about to go into a land. Então, olha só o momento de transição que eles estão vivendo. So look at the transition moment that they are living. Sabe, eu queria que você se colocasse no lugar deles por um minuto. I want you to put yourselves in their place Pensa que in this você é moment. nômade. Think that you're a nomad. Você vive de montar e desmontar tenda e então, indo. And your life is like you put down a tent and you tear down a tent and you keep going. Você não sabe o que é ter uma terra sua. You don't know what it's like to have your Eles own não place. sabiam o que era isso. They didn't know that. Eles estavam prestes, então, a entrar naquela terra. They were about then to go into this land. Eles estavam numa fase de transição. They were in a transition period. E sabe, fases de transição na nossa vida, elas são extremamente desconfortáveis. And you know, transition periods in our lives, they're extremely Sabe, porque uncomfortable. eu não pertenço mais para o lugar do lugar de onde eu vim. I don't belong to the place that I came from. Voltar para o Egito não era uma opção. Going back to Egypt was not an option. Ficar ali não dava, To stay there, they weren't able to do porque that eles anymore precisavam de uma terra. because they needed a land. E a terra está cheia de gigante e precisa ser conquistada. And the new territory is filled with giants and it needs to be conquered. Então, esse é o cenário So this is the place they're que at, eles estavam vivendo naquela época. that they were living back then. Uma situação de transição, uma situação difícil. A transition, a difficult situation. Sabe, isso me levou a lembrar que recentemente eu fiz uma viagem. And that made me remember that recently I went on a trip Sabe, eu tive que ficar horas esperando no aeroporto. and I had to wait for hours in the airport. Sabe, meu marido chegou no sábado de viagem também. And my husband, he just arrived on Saturday from a trip. E o voo dele atrasou 5 horas. And his flight got delayed 5 hours. Sabe, a verdade é que, eu não sei se já aconteceu algo assim com algum de vocês aqui, I don't know if anything like that happened to some of you, mas isso é tão desconfortável. but it's so uncomfortable Porque assim, você não pode comer o que você quer comer. because you can't eat what you want to eat. Sabe, no nosso caso a gente tinha que se contentar com Starbucks que estava ali. And in our case, we only could eat the Starbucks that was A right gente só there. tinha café e croissant, We ponto. only had coffee and croissant, Ou uma cookie que estava meio amanhecida. or a cookie that was kind of old looking. E era isso. And that was it. Era aquele banco duro. It was that hard seat. Eu estava cansada, eu queria deitar, não dava. I was tired, I wanted to lay down and I couldn't. Eu queria tomar banho, também não dava. I wanted to take a shower and I also couldn't. Mas eu não posso voltar. But I can't go back. Sabe, a verdade é que eu estava naquele aeroporto, nessa situação desconfortável, And the truth is, I was in the airport in that uncomfortable situation, mas eu estava feliz. but I was happy
Porque eu sabia para onde eu estava indo. because I knew where I was going. Eu estava com tantas saudades da minha casa. And I missed my home so Eu estava much. com tantas saudades de Miami, eu queria tanto voltar. I missed Miami so much. I so desperately wanted to come back. Que eu esperaria, eu esperei. That I would wait. I waited. E eu ainda ia enfrentar um voo de 9 horas. And I was going to have to go on a 9-hour flight. Tudo bem, eu quero voltar para casa. That's okay. I want to go back home. Desistir não é uma opção. Give up is not an option. Voltar para trás não dá mais. Going back is no longer O possible. Egito eu nem conheço. Egypt, I don't even know. Aqui eu sou um nômade. Here I am a Canaã nomad. está cheia de gigante. And Canaan is full of giants. Mas Deus vai lutar comigo. But the Lord is going to Então fight eu with vou me. enfrentar esses gigantes que eu vou enfrentar. So I'm going to face these giants that I'm going to Só que às vezes a gente está no aeroporto. But sometimes we're in the Às airport. vezes a gente está nessa fase de transição. Sometimes we're in this transition E o period. que eu estou fazendo na minha fase de transição? And what am I doing in my transition period? Será que eu tenho me preparado? Have I been preparing myself? Como tem sido o seu tempo de espera? How has been your waiting time? Eu disse que a gente está numa guerra. I said that we're in Mas a battle. numa guerra você não enfrenta batalhas o tempo todo. But in a battle, you don't face battles all the time. Você tem o tempo de espera. You have the waiting time. Você tem o tempo que você está sentado num banco. You have the time that you're sitting on a bench. Um exército, ele não está o tempo todo guerreando. An army is not fighting 100% of the time. Então a minha pergunta para você é: So my question to you o is, que você tem feito no seu tempo de espera? what have you been doing in your waiting O time? que você tem feito no seu aeroporto? What have you been doing in your airport? O que você tem feito enquanto você não está em batalha? What have you been doing while you're not battling? A verdade é que a gente precisa se preparar. The truth is we need to get ready. E espiritualmente, And spiritually, ali eles precisavam se preparar. there they needed to prepare. Por isso Moisés fala para And eles: that's why Moses tells them, não vai para a guerra se você tem pendência. don't go to war if you have things to resolve. Porque as suas pendências são distrações. Because these things will become distractions. As suas pendências, elas vão tirar você do foco. These things will get you out of focus. E você vai ser um alvo vulnerável no meio da batalha, porque a tua cabeça está em outro lugar. And you will be an easy target because your head is elsewhere. Então, o que Moisés quer fazer nessa hora? So what does Moses want to do Moisés in quer that moment? atrair eles para cá. He wants to bring them here. Presta atenção. Pay attention. É uma guerra. It's a battle. Se você tem pendência, não vai. If you have things to do, don't go. Resolva suas pendências agora, se você quer Resolve these lutar. things now if you want Mas to não fight. vai para essa guerra de qualquer jeito. But don't go into this battle Não in vai. whatever kind of way. Sabe, estar na batalha é desconfortável. And being in the battle is uncomfortable. O tempo de espera também. The time of waiting is also uncomfortable. Mas será que nós estamos gerando a promessa no nosso tempo de espera? But have we been generating the promise in our time Será of que eu waiting? estou gerando essa promessa da vitória? Have I been generating this promise of Deus victory? disse que Ele estaria com a gente na batalha. God said He would be with us in the Será battle. que no meu tempo de espera eu estou gerando isso? Am I generating that in my season of E waiting? como eu tenho gerado isso? And how have I been generating that? Será que eu estou tendo a alegria de ter um lar? Have I been having the joy of having a home? Será que isso está na minha mente, está na minha perspectiva? Is that on my mind? Is that a perspective I have? Não deixe a espera te abalar. Don't let the waiting shake Não you deixe up. a espera te tirar do foco. Don't let the waiting take you out of your focus. Não deixe ela fazer isso. Don't let it do that. Você tem que continuar crendo. You need to keep on persevering. Você tem que believing. esperar com alegria, porque você sabe para onde você vai. You need to wait with joy because you know where you're going. Você sabe o que está diante de você. You know what's waiting right ahead of Ah, you. mas eu não estou pronto, eu tenho tantas pendências para resolver. Oh, but I'm not ready. I have so many things to take care of. Resolva, Then take care of it. mas vai para a guerra. But go to the battle. Esse exército conta com cada um de nós. This army counts on every single one of us. Se equipe no seu tempo de espera. So equip yourself in this season of Se waiting. prepare no seu tempo de espera. Get yourself ready in this time of waiting. Isaías 40, 31 Isaiah 40, verse 31. fala assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. It says, but those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Nossa, essa passagem é tão conhecida, a gente fala tanto dela e tantas vezes. Wow, this passage is so well known. We talk about it so much, so often.
Mas a verdade é, será que eu estou sendo de fato renovado na minha espera? But the truth is, am I really being renewed in my waiting? A gente precisa começar a gerar essa vitória antes da batalha. We need to start generating this victory before the battle. Sabe, isso é muito importante. A nossa espera, ela tem que ser ativa. And you know it's so important. Our waiting needs to be active. Essa passagem diz que aqueles que esperam no Senhor That passage says, those who wait on the Lord renovam, renew. correm, They run, andam they walk, e não se cansam. and they don't grow weary. Se você acha que a tua espera é parado num banco, If you think your waiting season is stopped você on a bench, nunca vai estar preparado para essa guerra. you will never be ready for this battle. A sua espera tem que ser renovando. Your waiting season needs A to be sua espera tem renewed. que ser correndo. It needs to be running. A sua espera tem que ser equipando, se preparando. Your waiting season needs to be getting ready, preparing Quem yourself. te disse que esperar é algo passivo? Who said that a waiting season is something passive? É uma mentalidade que a gente precisa quebrar na nossa vida. This is a mentality we need to break down in our A lives. gente precisa usar as fases de transição, We need to use our transition periods, o tempo de espera da nossa vida, our waiting seasons in para our se lives, equipar para a vitória que vai vir lá na frente. to equip ourselves for the victory that's to come, Para entrar na batalha pronto. so we can enter into this Eu battle não ready. tenho mais pendência a resolver, I eu don't tô have- pronto. I don't have anything else to resolve. I'm ready. Eu tô focado aqui. I'm focused here. Nada vai me tirar do meu propósito. Nothing is going to take me out of my purpose. Porque essas coisas nada mais são do que distrações para Because nós. these things are nothing other than distractions for us. E quando a gente sabe quem é e para onde vai, And when we know who we are and where we're going, nada tira o nosso foco. nothing can take away our focus. Filipenses fala assim: a nossa cidadania, porém, é nos céus. Philippians 3 says, but our citizenship is in heaven. Ou seja, eu sei quem eu sou. So I know who I am. Eu sou um cidadão do céu, nem sou daqui. I'm a citizen of heaven. I'm not even from here. E João 14 In John 14, fala que Jesus está nos preparando uma casa nos céus perto dele. says that Jesus, he's preparing a house in heaven. Ou for seja, eu us. também sei o meu destino, eu também sei para onde eu vou. So I also know my destination. I know where I'm going. Eu sou cidadão para o céu e eu sou cidadão do céu e eu vou para o céu. I'm a citizen of heaven. I'm going to heaven. E eu tenho que ficar focado nisso e nada pode me distrair dessas I need verdades. to be focused on that, and I need to be. Nothing can take me away from this truth. Bom, mas se eu não sou daqui, But if I'm not from here, se o meu destino não é daqui, and my destination is então not por here, que que eu estou tão preocupado com as coisas daqui? then why am I so worried about the things that are from here? Por que que o meu foco está tanto nas coisas daqui? Why is my focus so much on the things that are here? Por que que a gente busca tanto o casamento perfeito, o trabalho ideal, Why do we see so much the perfect marriage, the perfect job, a família perfeita, the perfect family? enfim. Anyways, Sabe, eu não estou dizendo que seu casamento não é importante, I'm not saying that your marriage is not important ou que seus negócios não são or importantes, that your business is not important. mas o fato é aonde está o teu foco. But the point is, where is your focus? Estamos focados demais em nós mesmos. We are so focused on ourselves. Sabe, de novo, o seu casamento, o seu negócio são coisas importantes para Deus, sim. You know, your marriage, your business, they are important things to the Lord. Mas será que eles têm virado uma distração But have they become a distraction antes da guerra que você vai enfrentar? before the battle you're about to face? Ou que tal usar essas coisas em favor do reino? Or what if instead we use these things Em for the kingdom? que tal transformar a sua casa em reino? How about transforming your home into the kingdom? O seu casamento em reino? Your marriage into the kingdom? Os seus negócios para o reino? Your business for the kingdom? A sua família é para o reino? Your family for the Isso kingdom? faz toda a diferença. This makes all the difference. Porque na verdade Deus nos deu tudo isso para testemunhar Jesus. Because God gave us all of that to testify of Jesus. E não para ser distração na nossa vida. And not for it to be a distraction in our lives. Os meus negócios são para o Senhor. My businesses are for the Lord. Eles não podem ser para o meu próprio benefício. They cannot be for my own gain. Sabe, hoje é realmente uma noite da gente alinhar certas coisas. You know, tonight is a night for us to align certain things. E é muito importante a gente alinhar isso. And it's very important that we align these. Transforme a sua família num quartel-general. Transform your family into an army. Transforme a sua família num lugar que proclama o reino de Deus. Transform your family into a place that proclaims the kingdom of God. Não deixe ela virar uma distração para você. Don't let it become a distraction Mas não to perca a you. missão de volta. Don't lose the mission. Fortaleça a sua casa. Fortify your home. Sabe, uma família saudável é uma arma de guerra contra o inferno.
A healthy family is a weapon of war against the health. Amém. Amen. Tô terminando. I'm almost done. Sabe, agora eu quero ir para o meu terceiro ponto. And I want to go through my third point. Abre comigo lá em Deuteronômio 20. Open with me Deuteronomy 20. A gente vai ler o verso 8 para terminar. We'll read verse 8 to wrap up. Amém? Isso aqui fez sentido para vocês? Did this make sense to you? Volta lá para Deuteronômio 20. Go back to Deuteronomy 20. Verso 8 diz assim: And verse 8 says, Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém aqui está com medo e não tem coragem? Volte ele para casa, a fim de que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. And the officers shall speak further to the people and say, Is there any man who is fearful and faint-hearted? Let him go back to his house, lest him make the heart of his fellow melt like his own. E aqui eu vou para o meu terceiro ponto. And here I'm going to go to my third point. Vença o medo. Overcome fear. Entenda a guerra. Understand the Lute war. com as armas certas. Fight with the right weapons. E vença o medo. And overcome fear. Aproveita que você está com a Bíblia aberta, vai lá em Juízes. Since you have your Bible open, go to A Judges. gente vai ler versos 2 e 3. You go to Judges 7 and we'll read verse 2 and 3. O Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. The Lord said to Gideon, The people with you are too many for me to give the Midianites into their hand, lest Israel boast over me, saying, My own hand has saved me. Now, therefore, proclaim in the ears of the people, saying, Whoever is fearful and trembling, let him return home and hurry away from Mount Gilead. Then 22,000 of the people returned, and 10,000 remained. Gideão tinha um exército de 32.000 homens. Gideon had an army of 32,000 Sabe, men. e aí o Senhor começa a dar instruções para ele, corta aqui, começa a dar regras para ele de corte naquele exército. And then the Lord starts giving him instructions of like, cut these people, cut that people, cut those ones. Mas eu só quero que a gente foque na primeira regra, But I just want us to focus on the first que a gente cut acabou de ler aqui. that we just read here. Fale para todos os que estão com medo ir embora. Tell all the ones who are fearful to leave. 22 de 32.000, 22.000 homens foram embora porque estavam com medo. Out of 32,000, 22,000 left because they were fearful. Um terço estava com medo e foi embora. 1/3 was afraid. Sabe, o medo, ele é um sentimento. You know, fear, it's a feeling. Sabe, você sente a mão suar. You feel your hands sweaty, Sabe, os batimentos cardíacos aceleram. your heart rate goes up, O nosso corpo fica todo tensionado. our body's all in E ele tension, reage, na verdade, ele quer fugir. and its reaction is to run away. Sabe, e quando a gente está no ápice do medo, And when we are in the climax of fear, a gente paralisa. we are like paralyzed. Sabe, o medo, ele é uma sensação tão ruim para nós. Fear is such a Sabe, bad feeling eu for tenho us. certeza que todos vocês aqui já sentiram medo em alguma situação na vida de vocês. I'm sure that you have felt fear in some moment of your life. A verdade é que o medo, ele faz parte. The truth is, fear is a part of it. Mas eu fiquei pensando, se o medo faz parte, And I was thinking, if fear is a part of our lives, por que Deus então nos fala para lançar fora todo medo? then why does God tell us to cast away any fear? Sabe, eu fui pesquisar e existem cerca de 130 passagens na Bíblia I went to do a research, and there are close to 130 passages in the Bible onde Deus fala, não tenha medo. where God says, do not fear. Como é importante, então, por que Deus vive nos lembrando, não tenha medo, não tenha medo? So why does God remind us so often, don't be afraid, don't be afraid? Porque essa é uma sensação, essa é uma emoção que vira e mexe, ela vai estar batendo na nossa porta e ela vai estar à nossa volta. Because this is something that again and again it will come to us and be knocking on our door. Sabe, então como que eu posso vencer isso? So how can I overcome that? Deus, como eu posso me libertar do medo? God, how can I overcome fear? Sabe, a verdade é que só tem uma forma, And the truth is, there's only one way. é a confiança em Deus. Is the trust in the Lord. Porque, de novo, Because again, quando eu entendo que o Deus único,
when I understand that the one está true lutando God no meu favor, is fighting on my behalf, Ele é dono dessa guerra. He is the owner of Ele this é battle. dono das nossas batalhas. He is the owner E of quando our Ele está wars. lutando comigo, And when He's fighting with me, por que que eu vou ter medo? why am I going to be afraid? Então será que esse medo não é falta da presença dele na minha vida? So is it that this fear is a lack of His presence in my life? Sabe como a gente pode ser tão covarde tendo um Deus tão grande? How can we be such cowards having such a great God? Que covardia é essa que nós temos? How are we so coward? Que covardia é essa que 22 mil homens tiveram What is this cowardness that 22,000 people had diante de um Deus tão grande? before such a great Sabe God? por que que isso nos apavora tantas e tantas vezes? Why does this make us so Onde afraid so a often? presença de Deus ela tem que ser suficiente para vencer todo medo em nós. Where the presence of God needs to be sufficient to overcome any fear in us. É o Deus que nós confiamos. Is the God who we trust. Sabe, tem uma outra verdade sobre o medo. And there's another truth about fear. Ele é contagiante. It's contagious. Sabe, ontem o Fred estava com alguns amiguinhos em casa. Yesterday, Freddie had some friends over in the house, Ele tem medo de abelha. and he's so scared of bees. Então ele começou, abelha, abelha, abelha. E aí quando eu vi, todas as crianças estavam correndo. And he started, oh my goodness, a bee. And when I saw, all the kids were running away. Mas só o Fred tinha medo. But only Freddie was Mas o afraid medo of dele bees. contagiou todos os amigos. E todo mundo correu da abelha. But his fear of bees was contagious to all his friends, and all of them ran away from the bees. Porque o medo contagia. Because fear is contagious. Fica do lado do medroso. Be it by the side of someone who is Ele só vai afraid. te falar o lado ruim. Ele só vai te falar que você tem que tomar cuidado, isso e aquilo. He's only going to speak the bad parts. He's always going to be saying that you need to be afraid of this or that. Por isso esse conselho de Moisés. And that's why this advice from Você está Moses. com medo? You're afraid. Não vai. Don't go. Porque se você for, você vai contagiar alguns à sua volta com o seu medo. Because if you go and you're afraid, you're going to contaminate the others to be afraid as well. Além de você fazer mal para você mesmo, Other than doing something bad for your você own ainda self, vai contagiar vários com esse sentimento tão ruim. you're going to contaminate others with this really bad feeling. Sabe, eu me lembrei na hora da história dos 12 espias. And I reminded myself right away of the story of the 12 Sabe, spies. 12 homens que foram espiar a terra prometida. 12 men that went to spy on the promised land. Apenas 2 fizeram um relatório positivo. Only 2 of them E had a acreditaram, positive e story acreditaram que Deus podia dar aquela terra. and believed that God could give them that land. 10 10 fizeram um relatório negativo e contaminaram todo o povo. gave a negative story and they contaminated the whole people. Sabe, é estimado que naquela época It was estimated that in that time, eram cerca de 600 mil it homens. was estimated that it was 600,000, Isso significa 2 milhões de which pessoas. means 2 million. Se a gente considerar as mulheres e as If we crianças, count the women and the kids, 2 milhões de pessoas 2 million people foram contaminadas were pelo medo. contaminated by De 10. fear of 10 people, De 10. of 10, De 10 of homens. 10 men. E sabe o que aconteceu naquela ocasião? And you know what happened in that occasion? Deus diz assim, isso está lá em Números 14. God says, and this is in Numbers 14. Eu vou ler só o verso 23. I'm only going to read verse 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. None of those who despise me shall see, Ninguém que me tratou com desprezo haverá. and shall see. No one shall see the land that I swore to give their fathers. Medo e desconfiança Fear and distrust são tratados como desprezo por Deus. are treated as being Deus despised. desprezou God todos despised aqueles que saíram do Egito, those who left Egypt todos aqueles que viram os sinais e maravilhas que eles viram, and saw the signs and wonders that they saw, porque eles não foram capazes de crer na vitória em Canaã. because they were not able to believe in the Eles victory. foram in Canaan. desprezados. They were E é despised. assim que Deus vê quando eu sinto medo. And that's how the Lord sees Isso é it when I'm desprezível afraid. aos olhos do Senhor. This is something to be despised Sabe, in the Zion, eyes of the Miami. Lord. You know, Zion, Miami. Chegou a hora da gente mandar o medo embora. It's time for us to cast away any fear. Sabe, 1 João capítulo 4 You know, 1 John fala chapter assim, 4 no amor não há medo. says there's no fear in O love, perfeito amor expulsa o medo. but perfect love casts out fear. Porque o medo implica castigo.
Because fear has to do with punishment. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. And whoever fears has not been perfected No in love. final do dia, At the end of the day, o que nos permanece conectados ao Senhor what keeps us connected to the é Lord confiar no amor leal dele. is to trust in His faithful Porque love. aquele que ama Because the one who não loves tem medo. is not Porque afraid. no amor Because in não fear, existe lugar para o medo. because in love there is no place E for hoje é fear. o dia And today is onde a the gente day manda todo espírito de medo embora. where we send all spirit of fear Onde a gente away. coloca a nossa confiança no nosso Where we Deus. put our trust in the Ele é Lord. leal. He is faithful. Foi por amor que ele colocou o filho dele para morrer numa It cruz. was out of love that He sent His Son to die on the cross. Se eu não confio nesse amor, If I don't trust in this love, o que mais what else nós estamos esperando de Jesus? are we expecting Ele from já fez Jesus? tudo, ele já morreu na cruz por nós por amor. He already did everything. He already died on a cross for us for love. E esse amor leal And this faithful é love o que lança fora todo medo. is what casts out all fear. Zion Miami, do que a gente tem tido tanto medo? Zion Miami, what have we been so afraid A of? gente está em guerra, mas a vitória é nossa. We're in battle, but the victory is ours. Não entra nessa guerra de qualquer jeito. Don't go into this battle. Luta com as armas certas. Go with the right weapon. E todo medo cai por terra. And all fear gets Todo medo cai thrown por down. terra. All fear has Nossa to fall confiança down. está no Senhor dos Our Exércitos. trust is in the Lord, General E of se the army. Deus é por nós, quem será contra nós? And if the Lord is for us, who Ele will é be fiel against para us? vencer cada batalha que você tem He is enfrentado. faithful to win over every Não battle importa o you're tamanho facing. do seu inimigo. Doesn't matter the size Não of your importa, enemy. não importa o que você tem enfrentado. Doesn't matter what you've been facing. Se ele foi fiel para morrer numa cruz por você, If He was faithful to die on a cross for ele é you, fiel para te dar a vitória. He is faithful to give you the victory. Apenas creia no amor Just dele por believe, você. just believe in His love for E não you. deixe o medo te dominar. And don't let fear overcome you. Sabe, eu quero terminar lendo a história dos valentes de Davi. I want to finish by reading the story of David's mighty men. Sabe, você já deve ter lido isso em algum momento na sua Bíblia. You know, you probably read this at some Sabe, point in your Bible. uma relação de homens There's this list of men. que foram guerreiros de Davi, There were warriors of que Davi David. lista o grande feito dele, o que eles fizeram. And it's written there, great things that they did. Sabe, eu vou ler só 4 aqui para você. São muitos, mas eu vou ler só 4, There are ok? many, but I'll read just 4. Jazobeu Jezhobeam. foi o principal dos capitães. He was the chief of the captains. Braniu sua espada contra 300 inimigos. He raised his spear against 300 E enemies. matou centenas no único dia. And he killed hundreds in one day. Eleazar. Eleazar. Ele permaneceu lutando quando todo o exército recuou. He stood fighting when all the army retracted back. Ele lutou tanto até a mão dele ficar cansada e grudada na espada. A mão dele não soltava mais da espada. He fought so much that his hand got attached to his sword. He wouldn't be able to let go of it. Abissai Abisai, liderou os 30. he led the 30. Ficou conhecido por grandes feitos em batalha. He was renowned for great deeds in battle. Também derrotou 300 homens. He also defeated 300 men. Benaia, Benaiah, guerreiro destemido, he is a fearless warrior. venceu grandes guerreiros de Moabe. He defeated great warriors of Moab. Matou um leão, He killed a lion. enfrentou um egípcio poderoso, And he faced a mighty Egyptian. pegou a própria espada dele, He took a his lança own dele, sword e matou ele com a lança dele. and killed him with his own sword. E por aí vai. And the list goes on. Sabe, eu quero terminar com isso. Fica de pé no seu lugar. I want to finish with this. Can you stand up in your place? Zion Miami, Zion, Miami. quais são os nossos números? What are our numbers? O que nós temos feito? What we've been doing. Esses números aqui, These numbers here, eles não estão à toa na Bíblia. they're not here just by chance in the Bible. Como nós temos agredido o inferno? How have we been going against hell? Eu posso ouvir quantas salvações na cidade de Miami? Can I hear how many salvations in Eu the posso city of ouvir Miami? 300 Can I hear 300 num dia? Eu posso in ouvir? one day? Can I hear that? Quantos casamentos nós vamos ter restaurado aqui? Eu posso ouvir um número? How many marriages will be restored here? Can I 1000 hear that? casamentos restaurados no próximo ano? 1,000 marriages restored in the Vamos lá, next year? Zion Miami. Come on, Zion, Miami. Como nós temos agredido o inferno? How have we been going against hell? Eu posso ouvir cura. Can I hear healing? Eu posso ver
mortos ressuscitando? Can I see dead people raised Eu to posso life? ver aquele que não anda começando a caminhar? Can I see the lame walking again? Quantos cegos voltando a enxergar? How many blind men coming back to 500? see? 300? 500, 300? Quais vão ser os nossos números? What will be our numbers? Como nós vamos agredir o inferno? How are we going to Sabe, go against hell? eu já ouvi tantas pessoas falarem como tudo é difícil na cidade de Miami. I've already heard so many people saying, oh, how Ah, this is vocês so hard in Miami. estão plantando igreja em Miami? Aqui é muito difícil. Oh, you're planting a church in Miami, it's so hard here. Nada é difícil para o nosso Deus. Nothing is hard for our O God. Senhor dos Exércitos está lutando com a gente. The Lord of hosts is fighting Eu with quero us. começar a ver Mamon destronado dessa I cidade. want to see Mammoth dethroned in the O city. dinheiro não é mais o Senhor daqui. Money is no longer the king here. Famílias libertas. Families being freed. O nome de Jesus sendo proclamado nas escolas. The name of Jesus being proclaimed in the Nas schools. universidades. In the universities. Universidades rendidas ao nome de Deus. Universities surrender to the name O of amor de Jesus. Jesus contaminando cidade. Essa Jesus' cidade. love contaminating the city. Zion, Miami, quais são os seus números? Zion, Miami, what are your numbers? Como você tem agredido essa cidade? How have you been fighting with this city? Hoje todo medo cai por terra. Today, all fear has to fall down. Sabe, se essa palavra falou com você, eu quero te chamar, vem aqui à frente. If this word spoke to you, come here to the Sabe, se front. você tem batalhado contra o medo, If you've been fighting against se o fear, medo tem te impedido de chegar onde você deveria chegar, if fear has been keeping vem you aqui para from você reaching where you ter need to uma oração go, contra o medo. come here so you can Hoje é receive o dia da gente se encher de a prayer against ousadia. fear. Today is the day we're Hoje é filled o with dia da gente se boldness. encher de coragem. Today is the day we're filled with Sabe, Deus boldness. disse para Josué, só seja forte e corajoso. You know, the Lord said to Joshua, be strong and Apenas seja courageous. forte e corajoso. Just be strong and courageous. Seja corajoso. Be courageous. Eu acredito que existe uma unção de coragem nesse lugar. I believe there's an anointing of courage in this O que place. antes te botava medo não bota mais. What used to scare you no longer scares you. O medo não tem mais lugar na sua vida. Fear no longer has a place in your Esse life. medo está repreendido no nome de Jesus. This fear is rebuked Sabe, now a in Bíblia Jesus' fala name. que o medo também pode ser um espírito. You know, the Bible says that fear can Na also be a autoridade spirit. do nome de Jesus nós repreendemos todo medo. And in the authority of the name of Jesus, O we medo não rebuke tem all mais fear. lugar na nossa igreja. Fear no longer has a place in our church. Nós somos um exército movido pela coragem. We are an army filled with courage. O Senhor dos exércitos é o nosso Salvador. The Lord of hosts Ele is luta à our nossa Savior. frente. And He fights for us. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has. Oh, when I lift my voice and shout, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Yes, I do. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has. Oh, when I lift
for when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You've crowned me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. And when I lift my voice and shout,
chama para andar sobre a sua palavra. Declara, não tenho medo, eu não tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma. I just feel that this night is such a night of positioning yourself as the woman, as the man the Lord called you to be. Just as Priscilla was preaching, we need to position ourselves in the army of the Lord. We need to leave fear behind. We need to understand who we're fighting. We need to understand the weapons the Lord has given us. May you tonight understand and leave this place understanding who you are in the Lord, who the Lord called you to be. And may all fear be dropped here right now. And I feel the Lord, I just feel, and I saw so much of luggage being left here. So much of a weight people were carrying with them. It's being left here tonight. Because to take position as the army of the Lord, we need to leave some things behind. So if you are still receiving and having your moment with the Lord, please continue in the process. I'm gonna ask our ministry team to come here in the front. If you need more prayer, if you still need to ask for something, if you feel like it's still not enough, I need more, come here. We'll be glad to pray for you. I feel like this Sundays, the Lord did something so profound on us. And I know we will still continue to process this word during the week. So just don't let this go away. Don't let this vanish. Everything that was preached, that you felt from the Lord here, don't just let it vanish. Don't let this disappear from your mind. Continue telling the Holy Spirit, Holy Spirit, work this on me. Continue to work this on me. I don't want to fight alone, because I don't need to fight alone. You don't need to fight alone. That's really important, because we are used to fighting alone. You don't need to fight alone anymore. You can find a body of Christ that will not judge you, will not judge for the situation you're living in, but will embrace you and will say, we're together. We're going together. We're going to march together because we know where we're going. Amen. Amen. We're going to end our service here, but I really want, if you're still in the process from hearing from the Lord, because just continue in that place. If you need more prayer, come here. We'll be glad to pray for you. Amen. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, Zion, Miami. That we continue receiving more from the Lord this week. That we continue to receive more revelation, more of His anointing, more of His blessing upon our lives. I pray upon you the blessings of the Lord, Zion, Miami. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Can you give it up for the Lord? Can you praise the Lord with your hands, with your words? He is the Lord of hosts. He is the Lord of lords. Amen. Amen. Our Sunday is over. May the Lord bless you. We'll see you next Sunday.
When